Olha, esse é um assunto assim sobre o qual eu tenho pensado bastante, né, nos últimos anos, especialmente desde a última eleição, né. Eu creio, assim, que primeiramente uma coisa que a gente precisa retomar urgentemente e talvez assim tem que ser meio que uma coisa homeopática, que todo dia que tu toma um pouco para lembrar que a grande esperança cristã, ela não está em políticas. A grande esperança cristã, ela está na pessoa de Jesus, naquilo que ele iniciou, naquilo que ele está fazendo e naquilo que ele fará. Então, os cristãos, ao longo da história, eles provavam a sua fidelidade. Diante das adversidades, eles continuavam fazendo sempre a mesma coisa, que é pregar. Né? Tipo, na época de Jesus, na época ali, eles nem tinham direito a voto. Né? Claro que se tivessem direito a voto, com certeza eles gostariam de dar alguma opinião sobre isso. E a gente tem, né? Então a gente pode fazer o melhor proveito possível. Mas a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que a gente precisa lembrar que a nossa grande esperança, ela é Jesus. Claro que isso deve influenciar a maneira como eu penso a política, as escolhas que eu vou fazer e esse tipo de coisa, tudo é muito importante. Mas a gente precisa saber disso, né, de que o reino de Deus, ele não é nem de esquerda nem de direita. O reino de Deus, ele é único, ele é singular, ele tem uma proposta dele que não se encaixa em nenhum esquema humano, né? E eu acho que é muito preocupante, na verdade, muito preocupante, igrejas que manifestam apoio político partidário, sabe? Porque no momento que tu faz isso, primeiro é que isso gera mais divisão, né? Aí você tem uma igreja de esquerda, uma igreja de direita. Né? E até dentro das igrejas isso pode acontecer, porque tu vai ter ali discípulos que vão acreditar e ter ideologias políticas diferentes. Exatamente. Então isso vai gerar conflito, né? Então, assim, dentro das igrejas e com o tempo, né? Isso vai gerar cada um no seu gueto político. Né? A igreja mais assim, a igreja mais assada. Então, e tu viu isso em 2018? Sim. Na nossa própria igreja teve bastante tensão. Bastante. Mas aconteceu de pessoas não frequentarem mais por isso ou se ajustaram? Eu acho que em parte sim. Assim, não sei se era a única motivação, mas acho que sim. Sabe? Acho que talvez tenha sido para algumas a faísca, sim, sabe? O grande negócio é que a política, hoje em dia, é interessante, sabe? Eu nunca me vi assim no futuro discutindo política. Porque para mim hoje eu entendo que talvez deveria ter prestado mais atenção e pensado mais a respeito disso. É importante pensar essas coisas. Eu louvo a Deus porque tem cristãos muito cabeça que pensam essas coisas e que estão nesses fóruns discutindo coisas, né? Mas para mim, eu sempre fiquei tão focado nesse negócio da esperança ser Jesus e pregar e a transformação acontecer de pessoa para pessoa a partir do coração, que isso não era uma grande coisa assim. Mas o que acontece assim, de alguma forma, parece assim que a política ela conseguiu sequestrar as nossas paixões, parece assim, sabe? Ela se tornou uma espécie de uma religião, na verdade, né? Então tem que ser fiel àquilo, né? Vestir a camisa. Exatamente. E sabe, então isso eu vejo bastante, né? Uma paixão. E paixão é problemática, é que nem time de futebol, né? O que mais me doeu nisso tudo foi assim, é que eu não vi, para falar a verdade, eu não vi até hoje debates organizados e assim, no sentido de que eu apresento uma argumentação, você responde, sim, a gente trabalha junto. Muito mais me parecia assim, torcida de time de futebol. E aí que está o problema, né? Se pensa uma igreja manifestando apoio político, essa igreja, ela vai, se o cara que ele apoiou, independente da instância, essa igreja ela vai em algum momento chegar e dizer, estamos arrependidos?
de termos manifestado apoio, ou estamos indignados com isso que está sendo feito agora, essa igreja vai fazer isso, sabe? Olha, apoiamos tal candidato, mas nós estamos aqui querendo dizer que nós estamos pedindo perdão por isso, né? Então, aí que entra a questão do orgulho humano. Então, nosso princípio na AME, né, a nossa comunidade, é que a gente não mistura, não veste camisa, não mistura. Nós, como pastores, nós nem nas conversas pessoais, às vezes, a gente fala sobre a nossa opção, para não constranger, não entrar nessa jogada, assim, né? Porque a gente precisa ser pastor de todos, daqueles que pensam de um jeito, daqueles de outro. E esse é uma das grandes coisas, né? Que a Bíblia fala tanto e que é tão menosprezado, eu acho, ou não é tido como importante, pelo menos, que é a questão da unidade, né? Para o apóstolo Paulo, que foi levar o evangelho para o mundo todo, ele tinha comunidades em que sentavam juntos na mesma mesa, homem e mulher, escravo e livre, senhores, né, e os seus escravos, judeus e gregos. Então tudo isso era sacrilégio na época, mas por causa de Jesus as pessoas podiam sentar e compartilhar o pão e o vinho, né, da ceia, e celebrar que em Jesus a grande virada da história tinha acontecido. Não uma coisa que está para vir, não no próximo político, não no próximo cara que vai chegar, esse vai resolver nosso problema, porque da perspectiva cristã, a grande virada da história, ela aconteceu na cruz e na ressurreição, né? Na sexta-feira santa e no domingo da Páscoa. A grande virada da história, a nova criação começou, né? Então, essa é a esperança, né? E é aí que eu vejo um grande problema, né? De envolver, de misturar essas duas coisas, né?